Eu não tanco mais o Brasil. Como um país com tantos recursos consegue ser tão miserável? Diariamente, eu me surpreendo cada vez mais com a forma como a situação do Brasil só piora. E parece inacreditável. Como um país tão populoso, tão rico em recursos naturais e tão abençoado geograficamente consegue ser a culminação da infelicidade na Terra? O Brasil exporta toneladas de carne bovina, toneladas de soja, toneladas de café, de milho. Somos os maiores exportadores de nióbio, açúcar e de todas essas commodities que eu falei. E mesmo assim, metade da nossa população sequer sabe o que é um saneamento básico, irmão. Sim, em 2025, 33 milhões de brasileiros sequer têm acesso à água tratada. Parece piada, mas é a realidade que a gente vive nesse país. E se você acha isso absurdo, não queira nem saber o que acontece na região norte do nosso país. Não queira nem saber o que acontece lá quando o assunto é saneamento básico. E ver isso é tão importante porque o nosso segundo ponto trata justamente isso. O problema do Brasil não é a falta de dinheiro, mas como esse dinheiro é usado. O governo arrecada trilhões por ano com impostos, mas o que será que acontece? A maior parte desse dinheiro não retorna para a população. Para piorar, a própria estrutura do sistema faz com que o trabalhador seja explorado de forma silenciosa. Vamos falar de impostos. Se um empresário paga 2.000 para um funcionário, ele na verdade gasta entre 2.800 e 3.200 só com encargos e impostos postos pelo governo para que este empresário mantenha este trabalhador na sua empresa. Isso significa quase metade ou mais da metade do custo de um trabalhador vai direto para o Estado. Isso dependendo do modelo da empresa de tal empresário. Agora pensa, para onde vai esse dinheiro todo? Porque eu não vejo retorno nenhum, eu não vejo benefício nenhum geral para a sociedade. Eu só vejo desgraça nesse país. Eu não tô tancando. Mas se você acha isso ruim, se prepara que vem mais. Existe um conceito econômico chamado senhoriagem. É bem raro ver pessoas falando sobre ele, mas é uma das maiores causas do empobrecimento da população. Veja o seguinte exemplo que eu elaborei aqui rapidamente. Imagine que existe R$ 300 circulando em um sistema fechado, uma sociedade de 3 pessoas. Dividido entre essas 3 pessoas, esses R$ 300 estão na mão do João, do Lucas e do Pedro. O João tem R$ 100 desses 300. O Lucas tem R$ 150 desses 300. E o Pedro tem R$ 50 desses 300. O Lucas, ele é vendedor de laranjas. E o quilo de suas laranjas custa R$ 5. De repente, o João, em sua caminhada, encontra um gênio da lâmpada que lhe concede um único desejo. E é uma máquina de imprimir dinheiro. O João, ao ver isso, acha bastante interessante tal ideia e aceita a máquina do gênio. O João começa a imprimir várias cédulas de R$ 10, de R$ 10, de R$ 10, é que ele acumula R$ 200. Agora ele percebe que pode comprar o dobro de laranjas que ele compraria antes com o seu patrimônio anterior. Se o João agora ir à loja do Lucas e comprar R$ 175 de laranjas, o patrimônio do Lucas agora corresponderá a R$ 325. Mas ao ver isso, Lucas percebe que há mais dinheiro circulando do que a informação que ele tinha anteriormente. Pois a informação que o Lucas tinha era de que somente R$ 300 circulava naquela economia. Ao perceber isso, o Lucas aumenta o preço de seus produtos, que antes custavam R$ 5, agora ele aumenta para R$ 6,65 para acompanhar o aumento do número de cédulas existentes agora nesse sistema fechado. Ao mesmo tempo que tudo isso aconteceu, o Pedro decide ir à loja do Lucas e comprar 2 quilos de laranja. Ao chegar lá, vê que o preço aumentou e que o que antes correspondia a 20% do seu patrimônio, 2 quilos de laranja, era equivalente a R$ 10, agora equivale a 26% do seu patrimônio, R$ 13,30. E o Pedro vê que empobreceu 33%. O que podia comprar antes, talvez não compre mais, pois o preço da laranja aumentou 33%. E ao mesmo tempo que tudo isso aconteceu, apenas 2 pessoas saíram benéficas nessa situação: o João
e o Lucas, que foram os primeiros a usar desse dinheiro impresso, e o Pedro foi o que sofreu com as consequências de tudo isso. E se você perceber rapidamente, com essa ação do João, ele pode simplesmente comprar essas laranjas a um preço baixo, esperar que o preço dela aumente e revender, tirando um lucro absurdo de 33%. Pois, ao comprar as laranjas a R$ 5 e revendê-las a R$ 6,65, o preço que o João vai lucrar com tais laranjas é um preço muito acima do que ele pagou, dobrando e talvez mais que dobrando o seu patrimônio. Eu não fiz essa conta de quanto ele poderia vender todas as laranjas que ele comprou, mas provavelmente o João poderia dobrar o seu patrimônio. Essa história foi bem rápida para exemplificar todo o processo que acontece na nossa sociedade a partir de órgãos governamentais, ou seja, o Banco Central, a partir de uma ordem do governo, sei lá, de qualquer outro órgão, imprime dinheiro. Esse dinheiro recente que foi impresso, ele vai passar primeiro pelas mãos dos políticos, de pessoas com influências políticas, os banqueiros, de pessoas que vão mensalmente ter esse dinheiro. E esse problema é extremamente insano, porque ao esse dinheiro passar de mão em mão a cada grupo, vai ser percebido que houve um aumento de cédulas em circulação e que agora as pessoas podem comprar mais sem ter tido o esforço necessário para aquilo. Pois o dinheiro que havia antes não é o mesmo que tem agora. Existem mais dinheiros. Ou seja, as pessoas podem comprar mais, mas não porque um certo grupo da população empobreceu por conta da sua produtividade. Mas não, porque um certo grupo da população decidiu imprimir mais moedas, comprando coisas a um preço baixo, e ao perceber isso, o mercado vai elevar o preço dos produtos para que o vendedor ou empresário não sofra com o aumento da base monetária, perdendo lucro. Mas existe uma consequência para as pessoas que serão as últimas a utilizarem esse dinheiro. Muitas vezes elas vão ter acesso a esse dinheiro muito mais tarde, em contrapartida que os preços vão aumentar sem que elas tenham acesso a esse dinheiro. E esse é um dos problemas mais insanos do Brasil e do mundo. A impressão descontrolada da moeda sem lastro, a moeda fiduciária, ela destrói nações e destrói vidas de famílias de uma forma inacreditável. Existem vários exemplos na história passada, no Brasil mesmo, na década de 80, na Alemanha, salvo engano, acho que um pouco depois da Primeira Guerra Mundial, salvo engano, espero não estar enganado. Existem também exemplos no próprio Estados Unidos, e isso faz com que o preço das coisas suba, porque algumas pessoas vão ser beneficiadas por ter mais dinheiro de uma forma que não é tão produtiva. Ela não produziu algo para outra pessoa pagar a ela para esse dinheiro passar de forma honrada para outra pessoa, mas simplesmente uma impressão que aumentou o dinheiro que uma pessoa tinha sem sequer dar o devido valor. Todos esses problemas que eu citei acima fazem parte do nosso dia a dia aqui no Brasil e que deveriam ser tratados com mais seriedade. Políticos e pessoas com grande influência no poder administrativo do país nos empobrecem sem sequer se importar, nos tornando meros escravos com quem eles brincam e enriquecem às nossas custas. Eu particularmente recomendo quem aqui me assiste a pesquisar e procurar saber mais sobre como evitar isso, não só para não empobrecer, mas também ajudar aqueles quem você ama. Bom, esse vídeo foi mais para mostrar um pouco da minha decepção com esse país e como ele está fadado ao fracasso. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like e se inscreva. Eu agradeço muito a sua participação aqui até o final desse vídeo, pois ela é de extrema importância para espalhar um pouco dessa mensagem a outras pessoas. Muito obrigado.